Olá, meus amados, que alegria poder estar junto com você. Eu quero dizer para você apresentar o novo nome do nosso canal, Amor e Gratidão. Olha, eu quero dizer para você, estamos com programação nova. Teremos dentro desse tema Amor e Gratidão, nós temos a palavra de Deus que nos edifica. Teremos testemunhos, grandes testemunhos de pessoas amados que nós estaremos dando oportunidade para testemunhar das maravilhas que Deus fez na sua vida, da transformação de vida, a partir do encontro que tiveram com o Senhor Jesus. Teremos um momento de oração, a oportunidade de estarmos adentrando dentro do seu lar para orar junto com você. Teremos a oportunidade de ouvir o seu comentário, quando você receber a bênção, quando você participar de algum testemunho que vai estar testificando com a sua vida, com o seu testemunho. Nós queremos ouvir o seu comentário, queremos que você escreva o seu comentário para interagir conosco. E também não se esqueça de deixar o seu like, o seu gostei, que é muito importante para entendermos que este canal, o conteúdo que está sendo apresentado está sendo relevante, e assim nós vamos poder ter a oportunidade de ver a palavra do Senhor expandindo para cada vez mais longe. Quando você compartilha a palavra de Deus, quando você compartilha esses conteúdos, e você estará abençoando alguém que está por perto, alguém que está longe, enfim, todos nós seremos abençoados. Se você que está chegando agora e vendo aí nos vendo pela primeira vez no nosso canal, você ainda não se inscreveu, não é mesmo? Mas eu peço que você se inscreva no nosso canal, para que possamos interagir juntinhos e sermos abençoados, grandissimamente abençoados pelo nosso eterno Criador, amém? Então vamos lá para a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, que a palavra do Senhor nos conta uma história, a qual Jesus nos ensinou uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa que alguém usa figurada para que possa contar uma história verídica, possa estar ensinando, estar compartilhando. Então é assim que viviam naquela época de Jesus. Os hebreus normalmente tinham esse costume de usar uma parábola, uma comparação figurada, no sentido figurado, né? Trazia uma história, prefigurando aquela história, para que pudesse transmitir essa história para alguém. E assim o nosso Senhor Jesus também fazia. Ele falava muitas vezes por parábolas. E assim nós vemos aqui no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, onde o Senhor Jesus fala da parábola do filho pródigo, né? Um jovem que se perdeu por causa da sua desobediência, por causa do seu prazer, seu desejo de ter o prazer de ir desfrutar, para bem longe dos seus bens, para ir desfrutar de algo que ele achou que era bom para ele e no final não foi. Então diz a palavra do Senhor que um homem tinha 2 filhos, e o mais novo, já com certeza cansado de viver naquela casa, naquele lar, com seu pai, sua mãe e seu irmão mais velho, ele chega até o pai e diz: pai, dá-me a parte da fazenda, dos meus bens que me pertencem, porque eu vou embora. Vou embora, não quero mais viver aqui nessa casa, eu não quero mais viver com essa família, eu quero, enfim, desfrutar de algo diferente, de algo que talvez eu nunca tenha tido desfrutado. Eu quero minha parte, porque eu quero ir para bem longe, ficar bem longe de tudo isso aqui. De repente, o pai então chega no filho e diz: tudo bem, meu filho,
você quer a sua parte, que lhe cabe, que lhe é direito, e o pai então reparte e dá àquele filho, àquele jovem, a sua parte que lhe cabia por direito. Diz a palavra do Senhor, o Senhor Jesus contando, que este filho junta tudo que ele tem, junta suas roupas, seus pertences, junta seus bens, e ele parte sem até mesmo falar, sem deixar endereço, sem falar para onde vai, e ele parte para viver uma vida irresponsável, uma vida que ele estaria achando que seria agora a minha liberdade, agora eu vou partir para a minha liberdade, agora eu vou ter minha liberdade, vou viver a minha vida. E assim, meus amados, com muitas pessoas, e principalmente jovens, às vezes deixa a sua família e acha que está ali muito preso, acha que está preso à sua família, acha que está debaixo da tutela do pai, da mãe, então agora eu vou viver a minha vida e vou partir, vou para bem longe, não quero saber de família, mas nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que esse jovem saiu e foi para lugares horrorosos, foi para lugares de trevas, onde ali ele achava que ele estava desfrutando de tudo que era dele, que ele estava livre da guarda do seu pai, da presença da sua família. Agora eu vou desfrutar, agora eu vou ser feliz. E diz a palavra do Senhor, está escrito, que ele foi de uma maneira dissoluta, sem pensar o que poderia acontecer, que o pior estaria o aguardando. Gastou todos os seus bens, gastou com as meretrizes, gastou com bebidas, gastou com festas, enfim, quando ele deu conta de si, quando ele entrou novamente, parou para pensar, ele já tinha gastado tudo o que ele herdou do seu pai. Diz a palavra que, então, esse moço começou a padecer necessidade, a passar necessidade. Uma terra longe da família, os seus pais não sabiam por onde ele estava, por onde ele andava. Talvez ele também, no momento ele pensou, como eu estou longe, como eu vou fazer para voltar. Talvez ele pensou que encontraria dificuldade sim para voltar. Mas de repente diz a palavra do Senhor que esse jovem começa a passar fome, começa a não ter lugar para dormir, começa a dormir na rua, nas beiras de estradas, começa a mendigar. De repente um jovem que tinha tudo, não tem mais nada, agora já estava pobre, sem ter até mesmo como voltar, se assim ele quisesse voltar. Diz a palavra que esse jovem, então, ele começa a trabalhar, já cansado de passar necessidade, ele começa a trabalhar ali naquela região onde ele estava. Estava uma região muito difícil, uma fome, estavam todos num estado de fome ali, estavam passando fome, estava, enfim, uma decadência aquela região onde ele estava, no lugar onde ele estava. E diz a palavra que ele começa então a procurar emprego, e o único emprego que ele encontrou foi cuidar de porcos. Uns homens que tinham ali uma fazenda, estava muita escassez, ali a sua fazenda estava com escassez de tudo, não tinha outro tipo de trabalho, não sei, botar aquele jovem para cuidar dos porcos. E esse jovem então começa a trabalhar nessa fazenda, a cuidar desses porcos,
E na maneira que ele colocava cuidava dos porcos, colocava aquela comida de porco, diz a palavra, eram umas folhas de alfajobas que os porcos comiam. Era um vegetal que era especialmente para cuidar dos porcos naquela época. E ele ficava olhando com aquela fome, aquela fundeza no estômago, mas não podia nem mesmo se alimentar, porque era a única coisa que os porcos tinham para comer, era aquele vegetal. E eles não deixavam, não tinha salário, não tinha comida. Porém, um dia, já cansado de sofrimento, cansado daquela miséria, arrependido, o jovem, diz a palavra que ele cai em si. Olha o versículo que diz no versículo 17. Foi quando, caindo em si, olha o que diz, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai estão lá nesse momento, comendo do bom e do melhor, passando fartura, desfrutando de todas as regalias, com todas as regalias, e eu aqui, passando fome e desejando até mesmo comer essa comida dos porcos, e não posso comer. E se eu continuar aqui, eu vou morrer. Eu vou confinar neste lugar, passando fome neste lugar. Diz a palavra no versículo 18 de Lucas, capítulo 15. O jovem parou e pensou: levantar-me-ei e tornarei ao caminho de volta. Diz a palavra aqui: tornarei para o meu pai, e quando eu chegar, eu confessarei a meu pai. Vou dizer a ele: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, desobedecendo a sua ordem, desobedecendo os seus ensinamentos. Eu sei que não sou digno de até mesmo ser chamado seu filho. Pai, me dá um emprego, nem que for como um dos seus empregados, nem que for para me tratar como seu empregado, seu funcionário. Mas eu quero regressar de onde eu nunca deveria ter saído. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero dizer para você, jovem, homem, mulher, talvez você um dia pensou da mesma maneira que esse jovem pensou. Talvez você tomou uma decisão que esse jovem tomou, uma decisão errada, uma decisão de desobediência. Talvez você não ouviu a voz de alguém que queria apenas o seu bem, o seu crescimento, e você virou as costas para essa pessoa quando te dava conselhos, quando tentava te impedir de você sair da presença de Deus. Talvez alguém que te ama, que você achava que não te amava, você não deu ouvidos e você partiu do lugar que você estava, da posição que você estava, a posição de bênção, a posição de um vitorioso, e você então resolve largar tudo e partir para um lugar que não tinha nada para te oferecer, que não te oferece nada. Porque é assim que o mundo é assim que se vive neste mundo. O mundo não te traz
nenhum benefício, a não ser um sofrimento. O mundo não te ensina não traz nenhum ensinamento que vai te edificar, a não ser te ensinar a desobedecer, a viver uma vida irresponsável, de maneira irresponsável. Mas hoje eu quero dizer para você que o Pai, o eterno Criador dos céus e da terra, que te ama tanto, 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 Ele está te chamando de volta. Ele está te chamando para o regresso. Aleluia. Talvez você saiu da presença do Pai Celestial, achando que você iria viver os melhores tempos na sua vida, as melhores experiências na sua vida. Mas não foi assim. Foi ao contrário, você só encontrou desilusão, você só encontrou tristeza, você só encontrou miséria. Eu digo para você, sai desse estado de miséria, desse estado miserável que você está, que você se encontra. Diz a palavra do Senhor que então esse filho volta arrependido de ter saído da presença daquela família, daquele pai, principalmente que trazia um ensinamento de crescimento para ele, e ele deixou tudo, virou as costas e foi para bem longe, achando que indo longe dos seus familiares, ele estaria vivendo uma liberdade. Eu quero dizer para você que às vezes saiu da presença de Deus, ou deixou a sua família, até mesmo deixou a sua família natural, para viver dissolutamente, dar passos errados na sua vida. Se arrependa enquanto é tempo. Faça como esse jovem. Se arrependa dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, do seu procedimento, das suas atitudes. Volta enquanto é tempo, meu amado. O Pai está esperando de braços abertos. Diz a palavra de Deus, então, que esse filho volta, esse jovem volta para casa. Ele torna o caminho de volta, ele toma o caminho de volta e torna para a presença, para junto da sua família. E quando ele ia chegando, mais ou menos uma distância, talvez até um pouco longe, o pai olha para ele e vê o seu filho, talvez maltrapilho, sujo, magro, como se fosse um mendigo, mas ele olha para aquele filho com um olhar de compaixão e ele corre ao encontro desse filho e ele abraça esse filho. E aquele filho então se ajoelha ali e diz: meu pai, eu sei que eu pequei perante Deus, o Pai Celestial, e pequei também, desobedecendo as suas ordens, os seus ensinamentos. Mas eu estou arrependido. Eu estou arrependido. E aquele pai, cheio, movido de compaixão, abraça aquele filho e fala para os seus empregados: traga uma roupa, uma veste nova, uma muda de veste nova, limpa. Traga um anel e uma sandália para colocar nos seus pés. Porque estou muito feliz que este filho se arrependeu, que este filho caiu em si, que ele caiu na realidade de que para onde ele foi não era lugar para ele. Eu quero dizer para você, jovem, o lugar que você está não é a sua realidade, não é o lugar da sua bênção, não é o lugar da sua vitória. Pelo contrário, é um lugar de derrota para você. Não, o Pai está te aguardando. Não pense duas vezes.
Não demore voltar, regressar aos braços do Pai. Ele está te aguardando. Ele está te esperando. Porque diz a palavra do Senhor que aquele pai recebeu aquele filho gostoso. Então o filho declarou: pequei contra ti. Então o filho disse: pequei contra ti, eu sei. Eu não sou digno nem mesmo de ser chamado seu filho. Não sou digno. Mas o pai então perdoa, abraça, acolhe aquele filho. Diz a palavra que o filho mais velho chega até aquele lugar, começa a ver que havia uma festa ali, e ele pergunta para os seus funcionários que estavam ali: o que está acontecendo aqui? É o teu irmão que voltou. E o pai fala: meu filho, é o teu irmão que voltou. Vamos aceitar com alegria a volta do seu irmão. Vamos abraçar, vamos recolher, vamos acolher. Meu amado, o Senhor te ama de uma maneira tão grande, tanto, tanto, você nem imagina o tamanho do amor. Nós não podemos imaginar o amor do Pai Celestial para conosco, porque diz a palavra que não tem altura, não tem profundidade, nem largura o amor de Deus para conosco. Eu te digo, regressa, toma o seu lugar de onde você nunca deveria ter saído. Busque a face do Senhor, dobra o seu joelho, se arrependa e diz: Pai, eu sei que o teu amor ainda é um amor incondicional para comigo. O amor de Deus não muda, é imutável. O Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, Jesus, para morrer na cruz, para garantir a nossa salvação, para garantir um lugar na presença do Pai, para nos garantir um esconderijo debaixo da sombra do Deus Onipotente. E o Espírito Santo é que está nos ajudando a ter esse desejo, que nos ajude a ter esse desejo muito grande, o desejo de retornarmos na presença de Deus. É o Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo, me ajuda, porque eu quero voltar a ser aquele jovem como eu era na presença de Deus, a cantar aqueles cânticos lindos, aquelas músicas lindas, aqueles louvores lindos para o Senhor, como eu cantava. Diga para o Espírito Santo: eu quero a tornar a pregar o teu Evangelho, a anunciar que o Senhor Jesus salva, que o Senhor Jesus batiza, que o Senhor Jesus voltará. Eu quero ser aquele diácono que ficava na porta, abençoado, cheio do Espírito Santo, e abençoava todos que passavam pela porta, por onde ele estava ali. Eu quero ser aquela mulher, esposa, amada por toda a família. Eu quero voltar a ser aquela esposa. Eu quero voltar a ser aquele membro da família que trazia luz, alegria quando chegava, por onde passava, trazia a essência, o perfume de Cristo. Aleluia. Torna para o Senhor. Seja sábio. Busque o temor de Deus. A palavra fala em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Seja sábio no Senhor. Faça com que aquele jovem, ele buscou em Deus. E as atitudes dele foram atitudes de sabedoria. Quando ele volta, quando ele pensa: eu vou voltar para o mesmo caminho por onde eu saí, eu vou voltar para o mesmo lugar, eu vou voltar.
Ele tomou a atitude de um jovem sábio, de alguém cheio da sabedoria. Seja sábio. Não dá lugar para o destruidor te destruir no meio do caminho. Não dá chance, oportunidade para o inimigo destruidor abater você no meio do caminho, mas vá em frente, siga e torna para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Amém? Seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus.